Como garantir que o seu filho coma bem quando está longe de você na escola, ou até mesmo em passeios e saídas que duram mais que algumas horas? Assista ao vídeo até o final e receba em primeira mão essas dicas de lanchinhos práticos e saudáveis para fazer para as crianças levarem para a escola ou quando forem passear. Bom, pessoal, o assunto de hoje é muito importante e bem necessário, principalmente para aqueles pais que precisam mandar lanche para as crianças para a escola. Desde o ano passado, eu sempre priorizei muito a alimentação que as meninas teriam na escola. Por isso, tudo que eu mando para elas sempre precisa seguir um padrão para eu saber, primeiro, que elas não vão ficar com fome, segundo, que elas vão estar comendo coisas saudáveis na mesma proporção que elas estariam comendo se elas estivessem em casa comigo. Aqui em casa, por exemplo, no café da manhã, eu geralmente dou para elas banana amassada com aquela farinhada que eu já mostrei a receita para vocês aqui no canal. Eu sei o quanto isso sustenta e eu sei o quanto isso faz bem para elas e o quanto de coisas saudáveis tem ali. Mas na escola, elas não têm como comer isso. Principalmente porque mesmo que eu mandasse, as professoras que cuidam delas têm vários alunos para cuidar e não teriam como ficar amassando banana e colocando farinhada para elas. Por isso, eu procuro montar a lancheira delas com coisas que vão substituir esse alimento de maneira completa. E a primeira dica que eu trago para vocês é daquilo que realmente não pode faltar nesse lanchinho. Todos os dias, o que eu mando para elas são pelo menos 2 tipos de frutas. Isso inclui frutas que são mais fáceis de preparar e de comer, quanto algumas outras em que demandam um pouquinho mais de preparo. As frutas que são mais fáceis de preparar e de comer na hora do lanche seriam banana, maçã, pêssego, goiaba. São frutas que não necessariamente precisariam de um preparo, porque a banana elas descascam na hora de comer. A maçã a gente já manda lavadinha e também é só morder. A goiaba, por exemplo, quando eu mando, eu ainda prefiro picar, mas ela não necessariamente precisa ser preparada antes, então também é uma fruta bem fácil de mandar. Outras frutas que demandariam um pouco mais de preparação seriam, por exemplo, a manga, o melão, abacaxi. Essas frutas são muito boas para a alimentação da criança, só que elas realmente precisam de um preparo antes. Elas precisam ser picadas, elas precisam ser colocadas em potinhos separados que não vazem, elas precisam ser colocadas na geladeira. Tudo isso para que na hora que for enviado para a escola ou para algum passeio onde elas forem se alimentar, elas consigam ter a fruta ainda fresquinha, sem risco de estragar. Como eu falei para vocês, eu sempre procuro colocar pelo menos 2 tipos de fruta na lancheira. Fora isso, existem outros alimentos que são muito necessários, principalmente para a criança ingerir de manhã. Esses alimentos incluem castanhas, carboidratos e gorduras boas. Aqui em casa, como elas são vegetarianas e eu procuro sempre trazer essa parte de proteínas e gorduras para elas de uma maneira equilibrada e boa, eu sempre procuro mandar amendoim ou alguma castanha que a gente tem em casa. Elas gostam muito de punhadinhos de amendoim e isso também é muito bom. Mas cuidado, pessoal! Quando eu falo de amendoim, principalmente, eu não estou falando daquele amendoim comprado num saquinho pronto, cheio de açúcar ou cheio de sal, que não vai fazer bem para a criança. Eu falo daquele amendoim que você compra, torra em casa e não acrescenta nada, só fica como um snack mesmo para a criança poder comer. Fora isso, nós também podemos incluir no lanchinho das crianças uma coisa que é muito boa e tem gorduras saudáveis para elas, que é o coco. Naquele vídeo aqui do canal em que eu conversei com uma pediatra vegana lá dos Estados Unidos, ela cita gorduras saudáveis para a criança ingerir e ela cita 2 exemplos, como o abacate e o coco. A abacate é uma fruta um pouco complicada para a gente fazer de lanchinho, porque a criança precisa adoçar na hora de comer. Dificilmente a criança aceita essa fruta sem nenhum tipo de mel ou algo para adoçar. E sem contar que se você descasca antes, ela também fica preta, então não é muito boa para mandar. Mas o coco é ótimo. Por quê? O coco ainda é algo que dá um pouco de trabalho de preparar, só que só da primeira vez, porque ele rende bastante. Como é que a gente faz aqui em casa? A gente compra o coco fresco, colocamos na geladeira por 1 ou 2 dias, tiramos a água e tomamos, geralmente ela é muito gostosa e todo mundo adora. Depois, o Wallace quebra o coco, a gente tira ele da casca, eu lavo e pico ele em tirinhas desse tamanho mais ou menos.
e deixo na geladeira. Quando chega na hora de preparar o lanchinho das meninas, eu coloco numa vasilhinha alguns pedaços, 4 ou 5 pedacinhos desse coco, e mando para a escola para elas comerem. Esses pedacinhos de coco já são suficientes, tanto para que proporcione saciedade para elas, quanto também para que traga para o organismo delas esses nutrientes que são muito ricos. E por último, pessoal, aquilo que eu coloco sempre também inclui algum carboidrato. É importante frisar que nem todo carboidrato vai ser tão saudável assim, principalmente se ele inclui farinha branca. Mas as crianças em desenvolvimento gastam energia muito rápido e têm muita facilidade de queimar esse carboidrato. Então a gente também inclui bisnaguinhas, que elas adoram, e é muito prático de mandar para a escola. Aqui em casa elas não gostam de jeito nenhum que a gente acrescente algum creme no pãozinho que elas vão comer. A gente já tentou colocar requeijão, maionese, margarina e até mesmo fatiazinhas de queijo. Elas não gostam. Elas gostam de comer o queijo e elas gostam de comer o pão, mas se a gente coloca junto, elas não comem. Então, a bisnaguinha em si é algo que a gente manda para elas seco. Tem gente que pode achar até maldade, mas é assim que elas gostam mesmo. Agora, se seu filho gosta que passe alguma coisa, você pode passar um pouquinho de requeijão, talvez uma pastinha diferente que você faça em casa. Tudo isso é muito bom também. Mas nem sempre a gente gosta de mandar pão para elas. Então, o que eu faço também para mandar de lanche, que é muito prático? O nosso pão de queijo. Aquele pão de queijo que eu já postei a receita para vocês aqui no canal, também faz o maior sucesso e é muito prático para mandar para a escola. A receita que eu faço, eu consigo mandar para elas levarem para a escola na segunda, na terça e na quarta, se a gente também não comer aqui em casa, é claro. Mas ainda assim, é uma coisa muito útil e muito prática para a criança levar para a escola e também para quando você for sair ou, por exemplo, viajar. A gente teve um vídeo aqui no canal onde eu mostrei para vocês a nossa viagem, 15 horas de viagem daqui até a Praia Grande. E nesse vídeo eu cito que uma das coisas que a gente comeu no caminho era o pão de queijo. Bom, pessoal, no geral eu já falei aqui de vários exemplos de coisas muito práticas para vocês fazerem de lanchinho para as crianças de vocês. Basta vocês adaptarem os cardápios. Eu vou citar para vocês aqui alguns dos cardápios que eu geralmente escolho para mandar em um dia só para a escola das meninas. Eu posso colocar na lancheira delas, por exemplo, banana, maçã, bisnaguinha e amendoim. Um outro cardápio também que elas gostam muito é banana, laranja, coco e pão de queijo. Mais um exemplo muito bom é maçã, pão de queijo, melão e barrinha de cereal. Essa barrinha de cereal, pessoal, também o ideal é que seja aquela caseira, que eu já ensinei vocês a fazerem no mesmo vídeo da farinhada, porque é só você acrescentar algumas coisas e fazer a tal da granola, só que juntinha em forma de barrinha de cereal. Esses cardápios podem variar muito, porque você tem muitas opções de trocar as frutas, de trocar o carboidrato que você vai colocar e até mesmo as castanhas ali no lugar do amendoim. Então, divirta-se, escolha as frutas que o seu filho mais gosta e aproveita depois para colocar aqui nos comentários qual foi a combinação de lanchinho que mais deu certo aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, faz isso agora e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai poder ficar sempre por dentro de todas as coisas super legais que eu trago para vocês aqui sobre maternidade. Eu me chamo Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2.